Boa noite, gente. Tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou morrendo de saudades de vocês. Adorei ver as carinhas todos de vocês clicando aí quando eu fui ver a atividade. Estou com saudades, é verdade. Eu nunca pensei em dizer isso, mas estou mesmo, de verdade. E adorei ver vocês. Só pude ver na foto, mas já valeu. Bem, gente, eu gostaria de falar sobre, antes de começar a aula, falar sobre a atividade de vocês. Muitos alunos não completaram a atividade, lembrando que tem que fazer, eu anotei aqui para vocês novamente. Então, EPI, quer dizer, tipo de isolamento, EPI, número de casos e óbitos em 2019 e vacinação, imunização. São 4 itens, tá? Então, não esqueçam de fazer todos os itens. Teve gente que não fez o número de casos, nem o número de óbitos. Teve gente que só fez varicela, tem que fazer. Inclusive, vocês teriam que fazer o zoster também, mas acho que talvez não tenha ficado muito bem explicado. Então, o zoster também tem que fazer. Mas o mais importante disso foi o seguinte: o que eu detectei foram muitos erros no tipo de paramentação, tá? Então, assim, varicela é aerosóis e contato. Muitos também erraram aí, colocaram só aerosóis. Mas a grande maioria colocou que aerosóis é máscara cirúrgica. E isso está errado. Aerosóis é a N95 e gotículas, que é máscara cirúrgica. Por que tem essa diferença? Porque os agentes infecciosos com mais de 5 micras são agentes grandes, então eles podem ficar na máscara cirúrgica porque eles ficam presos nas malhas. Os agentes infecciosos com menos de 5 micras, então eles são muito pequenos, então eles precisam de malhas mais finas, como a N95, porque eles ficam em suspensão no ar. Quando a gente sai da nossa boca, gotículas de Flig, elas são grandes, então a gente pode pôr a máscara N95 no paciente, porque ela nunca sai aerosóis, ela sai gotículas de Flig. Então, no paciente que emite gotículas de Flig, a gente pode pôr a máscara cirúrgica. Porém, para o profissional, se é por aerosóis, tem que ser N95, tá? Então, aerosóis para os profissionais, N95. Gotículas, tanto profissionais quanto o paciente, é a máscara cirúrgica. Lembrando que essa máscara cirúrgica ela tem uma durabilidade pequena em tempo, porque ela molha, porque a gente fala, e assim que se vocês perceberem ela molhada, tem que trocar. Então, em média, aí no máximo 2 horas você tem que trocar uma máscara cirúrgica. Às vezes até antes, por exemplo, a pessoa que fala, que emite mais gotículas, que está tossindo, ela vai molhar essa máscara. E aí molhou, tem que trocar. Então, esse período também é variável, tá? Então, só para fechar isso, aerosóis, paciente, cirúrgica, profissional, N95. Gotícula, ai, caiu aqui, gente, desculpa. Gotículas, tanto profissionais quanto pacientes, máscara cirúrgica. Lembrando da troca frequente desta máscara cirúrgica. Então, o que a gente está vendo por aí é o quê? A pessoa põe a máscara e fica o dia inteiro com ela. Põe no pescoço, põe na cabeça, põe na mesa. Não, a máscara colocou, tirou, descartou. Eu mandei um vídeo da Escola Paulista, como pôr e retirar as EPIs, bem legal, feito por enfermeiras. Eu mandei para a Eduarda, por favor, eu acho que ela deve ter já mandado para vocês, tá bom? Então, eu peço que vocês revejam, essa atividade é bem simples e super importante, tá? EPI,
tipo de isolamento, primeiro, EPI, número de casos e óbitos em 2019 de cada doença e a imunização. O Ítalo colocou uma dúvida, eu coloquei a idade em que é feita a imunização, tá? A varicela, ela tem a vacina só isolada da varicela. E nós temos a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Só que nós também temos a tetraviral, que é aos 15 meses. Porém, ela está em falta há muito tempo, que não tem vindo. Ainda hoje estive na sala de vacina, falei com a funcionária e está em falta a tetraviral. Então, o que se faz? Se faz a varicela isolada e a tríplice viral, tá? Mas existe, sim, a tetraviral, ok? Está faltando para todos a atividade de herpes zoster, talvez não tenha ficado muito clara, mas das doenças está faltando a herpes zoster. Mais uma vez, isolamento, EPI, número de casos, número de óbitos em 2019, estado de São Paulo, e imunização, ok? Bem, agora vamos dar continuidade à aula. Então, eu estou agora ainda nas virais, não mudei de agente infeccioso, estou nas virais. E nós vamos falar da rubéola congênita. A rubéola congênita se chama síndrome, uma baguncinha aqui na minha mesa, síndrome da rubéola congênita. Ela está na página 143 daquele manual de vigilância que eu já postei para vocês. Então, síndrome de rubéola congênita é uma doença que é bastante grave para o concepto, principalmente se a gestante tem contato no primeiro trimestre de gestação. Ela pode levar ao óbito fetal e também pode levar a malformações ou anomalias congênitas, tá? Principalmente no primeiro trimestre de gestação, como eu falei para vocês. Mais tardiamente na gestação, menos complicações graves, mas certamente pode ter retardo, cegueira, surdez, mas vai ocorrer, infelizmente. Daí a importância das mulheres em idade fértil realizarem a imunização, tá? Bem, essa síndrome, então, eu já mandei o material. Muitas malformações ou deformações congênitas ou anomalias congênitas podem acontecer, são graves, sobretudo se elas ocorrerem no primeiro trimestre de gestação. Isso chama síndrome da rubéola congênita. Então, o período de transmissibilidade, recém-nascidos com a síndrome da rubéola congênita, eles excretam a rubéola nas secreções nasofaríngeas, não só nas secreções nasofaríngeas, mas também no sangue, na urina e nas fezes por longos períodos. Isso é um pouco diferente comparado com a rubéola, que não é a síndrome da rubéola congênita. Olha só que interessante esse dado aqui. O vírus pode ser encontrado em 80% das crianças no primeiro mês de vida. Olha quanto tempo fica essa transmissibilidade. Primeiro mês de vida, 62% do primeiro ao quarto mês de vida e 33% vai do quinto ao oitavo mês de vida e 11% dos 9 a 12 meses e 3% até o segundo ano de vida. O que eu estou falando? Do período de transmissibilidade. Ele é totalmente atípico, ele é longo, ele é bastante longo, tá? Bom, as manifestações clínicas, como nós falamos, podem ser inúmeras. Catarata, glaucoma, microcefalia, microoftalmia, retinopatia, cardiopatias congênitas, surdez, já tinha falado, microcefalia também, e retardo mental. Outras manifestações, hepatoesplenomegalia, hepatite, anemia hemolítica,
púrpura trombocitopênica, meningoencefalite, miocardite, osteopatias, prematuridade e baixo peso também ao nascer. E as crianças com síndrome da rubéola congênita, elas frequentemente apresentam um ou mais sinal ou sintoma, mas pode apresentar apenas uma malformação, sendo a deficiência auditiva a mais comum, principalmente essa deficiência auditiva quando a mãe teve contato com a varicela mais para o final da gestação. Enfim, é uma doença que marca profundamente o concepto, né? Então é muito, muito importante vocês que estão aí, que vão trabalhar na atenção primária, que trabalham com mulheres, a gente aí também com vocês, que vocês tenham realizado a vacinação da rubéola, que como falei para vocês, na idade de vocês, provavelmente vocês fizeram a tríplice viral, e que aí de uns 5, 6 anos para cá, nós temos a tetraviral, né? Como foi colocado aí nos estudos. O tratamento, não existe tratamento antiviral efetivo para a rubéola, né? Os cuidados, infelizmente, só existem os cuidados para as deformidades mesmo, para as malformações congênitas e as deficiências apresentadas pelo concepto. Não tem nada, não tem aqui no caso a imunoglobulina, como vocês viram na varicela, aqui não tem como. Aqui, infelizmente, você vai tratar somente a infecção da rubéola congênita, tá? O que mais aqui de interessante? É isso. O mais importante, então, é fazer a prevenção, né? A imunoprofilaxia, aqui ó, fala de vacina, mas não existe nenhuma referência ao soro de proteção como a gente viu na varicela. Então, não tem jeito, ok? Dentro das virais, e também tem bastante importância na gravidez, é o citomegalovírus. Então, quem é esse citomegalovírus? Ele também é um parente do herpes, do herpes, né? Olha, ele pertence à família do herpes vírus, como a gente viu. Varicela, herpes simples, herpes zoster, citomegalovírus e Epstein-Barr. São todos da mesma família. Então, vamos lá, o citomegalovírus. Ele é um vírus que no indivíduo imunocompetente e não gestante, ele flui sem grandes problemas. Porém, nos pacientes imunocomprometidos, como HIV, transplantados, eles podem ocasionar doenças graves, né? No HIV ele pode dar retinite, cegueira. Hoje a gente quase não vê mais essas retinites e essas colites por conta que a gente já comentou isso em aula da terapia antirretroviral. Então, a terapia antirretroviral, ela melhora a imunidade do paciente. Então, isso era uma oportunista, mas uma oportunista que realmente causava danos graves ao paciente, como cegueira, colites graves com perfuração do intestino, mas graças a Deus a gente não tem visto mais isso. Porém, nos transplantados, ela pode, por conta da imunossupressão, pode levar a pneumonias graves. Mas o que preocupa mais é na gestante. Na grande maioria, aqui um dado interessante, nós temos anticorpos para o CMV em mais de 90% dos homens, e principalmente os homossexuais, e 60% das mulheres, porque a gente tem contato, e mesmo que você não tenha contato na vida adulta, você teve lá na criança, na fase infantil, quando você pegava a chupeta das crianças, de outros coleguinhas, os brinquedos, porque ela é transmitida pela saliva, urina, fezes e sangue.
E na vida adulta, né, através da relação sexual, beijos, também tem contato. Mas o mais importante, como eu falei para vocês, é a gestação. Principalmente se a gestante tem o citomegalovírus na forma primária. O que é isso? É a primeira vez que a gestante tem contato. É difícil, né? A primeira vez uma pessoa ter contato e vai ter justamente na gravidez. Mas pode ocorrer, e isso ocorre e vai ser de forma grave também para o concepto. Tanto é que se pede no exame GG e GM para CMV. A Joyce com certeza deve ter falado isso. A minha disciplina de infecto, ela tem relação muito com gestantes, porque tem muitas doenças infecciosas na gestação que causam problemas graves no concepto. Já vimos aí a varicela, já vimos hoje a rubéola congênita e estamos vendo o citomegalovírus. Então, é importante se fazer a sorologia na gestação. Alguém deve ter falado para vocês em parasito da toxoplasmose, que também causa danos para gestante severo, para gestantes não, na gestante para o concepto. E em gestantes a infecção primária durante esse período é muito mais danosa ao feto do que sua reativação. Por quê? Porque pode ocorrer uma reativação por uma reinfecção. De qualquer forma, ela é mais grave na primária, mas estatisticamente, de 1 a 2% das mulheres grávidas desenvolvem infecção primária. Então é pequeno, mas não é zero, é 1 a 2%. E a infecção fetal, ela ocorre de 30 a 50% dos casos quando ela tem essa infecção. E aí é grave. E a reativação ocorre de 5 a 15% das gestações. O que é reativação? É que ela tem e reativou, porque teve um contato novamente. Aí ela é mais alta, de 5 a 15%, com infecção fetal em cerca de 10% dos casos. Mas aí as reações no concepto, elas são menos graves que a reação primária, tá? Isso aqui também já foi postado hoje para vocês, está no slide. No total, a infecção congênita pelo CMV ocorre em 1% dos fetos e apenas 5 a 10% desses desenvolvem sintomas clínicos. Então, não é porque também a mãe teve primária que o feto vai ter, mas 5 a 10% pode ter. A presença no feto de anticorpos maternos não lhe confere proteção à infecção congênita. Então, a mesma mãe tendo anticorpos não vai proteger o concepto. Então, no concepto, principalmente na primária, que é a primeira vez, ela é grave. Por isso é importante a importância na sorologia. Então, vamos ver o que acontece na infecção congênita. Lesões cerebrais, retardamento, paralisia cerebral, cegueira, hepatoesplenomegalia, surdez também. Pode ocorrer também uma contaminação no neonato pelo canal do parto, pelo trajeto vaginal no parto normal e pelo leite durante a amamentação. Em adultos saudáveis, o citomegalovírus raramente vai produzir doença. Então, lembra-se que a gravidade está relacionada na contaminação mais grave primária da gestante, que vai para o concepto. O problema não é para a gestante, o problema está para o concepto, tá? Bem, o que temos que fazer? Eu não sei se a Joyce já comentou isso com vocês, mas a gestação é um período em que a mulher tem que usar preservativo. Então, ela tem várias doenças infecciosas que ela pode pegar na gestação, inclusive pela questão sexual. Por isso aí a importância de usar o preservativo grávida. Então, nós temos o HIV, a gente tem as DSTs, que ainda vou falar para vocês mais para frente, o CMV, as hepatites. À medida que eu for falando das doenças, eu vou abordando essa questão da transmissão sexual
de doenças para o concepto por via sexual. Então, é importante sim que a gestante utilize o preservativo durante as relações na gestação. Bom, o tratamento é o ganciclovir ou foscarnet, são 2 antivirais específicos para citomegalovírus. E essas drogas são quimioterápicas, são utilizadas, elas são carcinogênicas, o ganciclovir, e elas devem ser preparadas em câmara de fluxo laminar. Nós fazíamos muito isso antes da terapia HAART do HIV, porque os pacientes tinham muito CMV. Eu acho que eu tenho uma leucopenia hoje em decorrência desse preparo dessa medicação aí, tantos anos que a gente preparava muito, são medicações carcinogênicas, e que também se faz no concepto. Lembro que uns anos atrás o Hospital Ana Costa nos pediu ganciclovir, porque eles não tinham, porque havia nascido uma criança com CMV. Então aí precisa identificar através da sorologia da mãe para fazer o diagnóstico. Essa droga, ela também precisa monitorar o paciente, é uma droga que leva a anemia, ela é hepatotóxica, então além disso é necessário monitorar o paciente na questão do hemograma e da função hepática para quem está recebendo, né, essa medicação. Ela é EV, ela é diluída no soro e feita EV. Obviamente, para o concepto, né, por quilo de peso, imagine que ele nasce com baixo peso, prematuro, e aí uma droga que deve ser feita por um período de 7 dias, de 7, 15 a 21 dias, dependendo da gravidade. Nem sempre essas medicações revertem o quadro e têm efeitos colaterais prejudiciais, né? Os médicos, então, devem ajustar as doses ou trocar os medicamentos se não forem bem toleradas pelo paciente. Alguns estudos demonstram uma maior eficácia do foscarnet, que também é injetável, em relação ao ganciclovir. Mas aí tem vários efeitos colaterais. O importante é que vocês têm que saber o quê? Que o citomegalovírus é uma doença que é benigna no adulto, porém nos imunocomprometidos e nas gestantes, principalmente na forma primária, pode causar danos ao concepto de difícil diagnóstico. Não é porque ela também teve a infecção primária que vai ocorrer no concepto, mas pode ocorrer aí de 1 a 2% que desenvolvem, as mulheres grávidas que desenvolvem, pode ocorrer a infecção fetal de 30 a 50%. Então, na gestante ela é pequena, é de 1 a 2%, porém se a gestante tem, aí já é mais alta, é de 30 a 50% na gestação. Daí a importância de monitorar no pré-natal o citomegalovírus, né, a sorologia, e sobretudo o uso do preservativo, tá? É mais uma doença que exige aí o reforço do uso do preservativo nas relações sexuais, ok? Eu já postei aí também, já está o slide, e é isso. Para hoje a gente falou do citomegalovírus e da síndrome da rubéola congênita. O material está postado. Uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês, e eu anotei aqui, se vocês tiverem condição de assistir esse vídeo não foi feito por mim, obviamente, ele é do Telesaúde, foi feito por uma enfermeira, mas ela faz uma abordagem de uma coisa bem interessante que se faz nas síndromes congênitas.
ela chama Storch, 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 como queiram chamar. O que é isso? É uma abordagem, porque eu não sei se vocês observaram, mas o que eu falei um pouco de rubéola é bem parecido na síndrome congênita do que eu falei de citomegalovírus. Perceberam? Então, e também parecido com o herpes. Então, o que eles fazem? É uma abordagem que chama Storch, porque são abordagens semelhantes. Storch, quer dizer, é uma síndrome. E agora tem mais, tem a do vírus Zika, que também é muito parecida. Então treponema pálido, toxoplasma gondii, da toxoplasmose, a síndrome da rubéola congênita, que nós vimos hoje, o citomegalovírus, que nós vimos hoje, e o herpes e o vírus Zika, ele dá essa síndrome congênita, e o próprio HIV, muito parecida. Então, por isso que eles fazem abordagem Storch, que é esse conjunto de doenças que tem uma síndrome muito semelhante. Então, se vocês puderem assistir, vocês coloquem assim, Telesaúde, síndrome congênita Storch, tá? Storch, S-T-O-R-C-H. Eu posso abordar, para não ficar muito cansativo nessa aula, a aula que vem um pouquinho mais sobre Storch para vocês, tá? Por hoje é só, lembrando que vocês têm que fazer a atividade vai incluir herpes zoster, rubéola congênita, citomegalovírus, ok? Então tá, até semana que vem, mais tarde, que eu não sei nem que horas são, aqui, são 8 horas, estou aqui aberta ao fórum, posso postar alguma coisa sobre o Storch para vocês aí no fórum, tá bom? Obrigada, beijo a todos.